aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia.
Tome a sua Bíblia e levante-a bem alto. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta manhã tua bendita palavra, que é o pão vivo, possa nos alimentar, ó Pai. Senhor, tu conheces os corações que estão aqui. Muitos estão desesperançados, ó Pai. Outros, ó Deus, vivendo pressões as mais terríveis familiares. Tu conheces, ó Pai, o coração de cada um. Mas eu quero te pedir, Senhor, vem alimentar o teu povo nesta manhã, para que todos possam sair daqui tendo experimentado ouvir a tua voz e com o desejo de viver a tua palavra. Conceda ao pregador tua graça, tua sabedoria, tua unção, mas acima de tudo, ó Deus, que a tua palavra nos console, nos edifique, nos exorte, traga salvação e possa apontar o caminho da misericórdia ao que está desviado, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Hoje eu quero falar sobre um tema tão gostoso de falar. Toda a palavra de Deus, ela é uma resposta. E você sempre tem que tomar a palavra como se fosse para você. Muitas vezes pessoas dizem assim, essa palavra aqui cabe para o outro. Não, a palavra de Deus você sempre tem que dizer, é para mim. Vamos falar? É para mim. Outra vez, é para mim. Quando você lê qualquer manchete nos jornais, nas capas das revistas, você fica desesperançado. A palavra crise, inquietação, como que se fosse assim, uma gestação, parece que alguma coisa terrível quer nascer. E muita gente fica tão abatida, tão sofrida, tão doída. Quando nós abrimos as Escrituras, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, eu quero hoje falar sobre esse tema, Jesus, única esperança. Vamos falar? Jesus, única esperança. Se sua Bíblia for igual à minha, começa esta página aqui. Esta página mostra exatamente 3 histórias ou 4 histórias tão distintas. Se nós não tivéssemos a Bíblia todinha como nós temos, se tivéssemos apenas essas 2 páginas aqui, nós teríamos toda a Escritura e tudo que nós precisamos para a nossa vida. Porque quando lemos aqui no capítulo 4, vamos começar no capítulo 4, Marcos capítulo 4, no verso 35, Marcos 4, 35, diz: naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? No capítulo 5, do verso 1 até o versículo 30, é exatamente aquele episódio de Jesus chegando em Gadara e libertando aquele homem que estava terrivelmente endemoniado. Mas quando chegamos agora, no verso 21, entra em cena o que está escrito. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele
grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Verso 25. Entra outro personagem agora. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Agora no verso 34, Jesus volta, 35. Falava a ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Queridos, todo o contexto desse texto mostra que Jesus é a esperança para os desesperançados. O impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Vamos falar? O impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Ele acalmou a tempestade, fez cessar o vento, quando os discípulos estavam quase a perecer. Ele libertou um homem enjeitado pela família, pela sociedade. Esse homem que vivia com uma legião de demônios, e ele fez desse homem o quê? Um missionário. Ele curou essa mulher hemorrágica depois que todos os recursos humanos haviam esgotado, ele curou. Agora, Jesus ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele também tem o poder sobre a morte. Jairo vai a Jesus, levando uma causa desesperadora. Eu queria que você me guardasse essa palavra, desesperadora. Existem circunstâncias, situações desesperadoras. Quando o limite chegou ao fim. Jairo, esse homem, o desespero levou Jairo a um senso de urgência. Quando você vê o verso 35, diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Foi o desespero de Jairo que ele quebrou todas as barreiras para ir até Jesus.
porque Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. A sua filha estava à morte. E Lucas nos informa que ela era filha única, que ela tinha 12 anos. E se ela morresse, da linhagem de Jairo, terminaria a sua história ali. E segundo o costume judaico, uma menina judia se convertia em mulher aos 12 anos. E essa menina estava precisamente no umbral dessa experiência. Era como uma flor que estava secando, antes mesmo dela desabrachar em plenitude, ela estava morrendo. Todos os outros recursos para salvar a filha dele tinham chegado ao fim. Jairo então busca Jesus, com aquele senso assim tão profundo de urgência. E o sofrimento, muitas vezes, ele pavimenta o nosso caminho para irmos até Deus. A aflição frequentemente é a voz de Deus. As aflições tornam-se fonte de bênçãos quando elas nos levam a Jesus. As aflições que não nos levam a Jesus são situações terríveis. Mas muitas vezes as aflições nos levam a buscar o Senhor, a encontrar Ele. Jairo crê que se ele impusesse as mãos sobre a sua filhinha, ela seria salva, seria curada, ela viveria. E Jairo cria na eficácia do toque das mãos de Jesus. Ele confia que Jesus é a esperança para a necessidade mais urgente. O desespero de Jairo o levou a transpor barreiras para ir a Jesus. Eu queria meditar com os irmãos para você entender isso. O desespero de Jairo levou a transpor barreiras para ir a Jesus. E Jairo precisou vencer 2 barreiras antes de ir a Jesus. Em primeiro lugar, ele teve que vencer a barreira da sua posição. Jairo era chefe da sinagoga. Isso significava que ele era líder na comunidade. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos, os profetas, aprendendo, ensinando o caminho do Senhor. Jairo, ele era o responsável pelo serviço religioso no centro da cidade. Ele era responsável pela escola, ele era responsável pelo tribunal de justiça. Durante toda a semana, ele estava envolvido ali em todas essas coisas. Mas no sábado, ele supervisionava o culto, ele cuidava dos rolos da escritura, ele distribuía as ofertas, ele administrava o cuidado do edifício onde funcionava a sinagoga. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes. O mais importante da comunidade era o Jairo. A posição religiosa dele, a posição social dele, a posição econômica dele, não o livrou do sofrimento. Porque ele estava vivendo um momento desesperador. Jairo era líder, Jairo era rico, ele era influente, mas a enfermidade chegou em sua casa. O seu dinheiro, a sua influência, não puderam manter a morte fora da sua casa. Os filhos dos ricos também adoecem e morrem. A morte vem em quem mora na favela e quem mora nas mansões. Vem para todos. Vem os chefes, os patrões, vem os empregados também. Somente no céu, só lá, a doença e a morte não podem entrar. E Jairo, cônscio da dramática realidade que ele estava vivendo. Jairo, ele despojou-se do seu status, prostrou-se aos pés de Jesus, porque ele reconheceu em Jesus algo tão diferente.
Mas ele tinha que romper todas essas barreiras na hora da necessidade. Existem pessoas que muitas vezes perdem a oportunidade por causa do orgulho. Pessoas que têm orgulho. A Bíblia conta a história de Naamã, um homem que estava leproso, estava definhando. E quando ele chega, o profeta apenas diz para ele mergulhar no Rio Jordão, que ele seria curado. Mas ele era um general, um homem cheio de medalhas, de trunfos, todos o conheciam. Mas ele olhava para o Jordão e dizia: eu mergulhar nessas águas nunca. Os rios lá da minha terra são muito melhores do que este. E ele estava pronto para ir embora, com a vida desgraçada, para morrer no caminho, por causa de uma coisa chamada orgulho, orgulho, orgulho. A segunda barreira que o Jairo teve que vencer era a oposição dos líderes religiosos. A essa altura, os escribas fariseus estavam já macumunando como matar Jesus. Se você voltar um pouquinho à Bíblia, em Marcos capítulo 3, o versículo de número 6 diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Eles já estavam preparando, e Jairo fazia parte também desse grupo. Estavam ali, como? Fazendo já um complô para matar o Senhor. Os líderes religiosos viam Jesus como uma ameaça à religião judaica. Jairo precisou romper exatamente o medo da crítica, o medo da retaliação dos maiores líderes religiosos da nação. E Jairo era um desses líderes. E agora, o desespero de Jairo levou a prostrar-se aos pés de Jesus. O desespero leva as pessoas a fazerem as coisas mais absurdas. Eu já encontrei pessoas que me falaram assim, diante de uma situação de doença de alguém, dizendo: olha, pastor, não importa que a cura venha de Deus ou de Satanás, eu quero a cura. Não importa quem venha curar, não importa que seja Deus, anjo ou demônios, mas eu quero a cura. Não importa a fonte. Mas Jairo, o desespero dele levou a prostrar-se diante do Senhor. Há 3 fatos assim marcantes em Jairo. Em primeiro lugar, ele se humilhou diante de Jesus. Note bem, um judeu se prostrar diante de um homem, jamais se prostraria. Mas o desespero levou Jairo a prostrar-se diante de Jesus. Ele se prostrou. Ele reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, maior do que os líderes judaicos, maior do que a própria sinagoga. Ele reconheceu o poder de Jesus, ele prostrou-se. Nada exigiu, mas ele pediu com tanta humildade. Ele se curvou. Ele expôs os seus predicados, ele não quis falar nada, ele não quis assim, tirar proveito nenhum dizendo: Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou líder da sinagoga, mas ele humildemente se curvou. Na presença de Jesus, não há espaço para títulos, não há espaço para vaidades, posição social, nada. Não há lugar mais alto na terra do que estar aos pés de Jesus. Na hora do desespero, querido, o nosso lugar é aos pés do Senhor. Os pés dele, cair aos pés de Jesus, é você estar de pé. Pode parecer estranho isto. Quando você está aos pés do Senhor, prostrado, aí é que você está de pé. Aqueles que caem aos pés de Jesus, um dia estarão à destra dele. Em segundo lugar, Jairo clamou com perseverança. Jairo, ele não apenas suplica a Jesus, mas diz aqui o texto que, olha o verso 23, diz assim: insistentemente, vamos falar? Insistentemente
insistentemente. Outra vez, insistentemente. Outra vez, insistentemente. Ele não apenas suplica a Jesus, mas ele faz com insistência, ele persevera na oração, ele tem uma causa e ele não está disposto de forma alguma a desistir dela. Ele não reivindica qualquer direito, mas ele clama por misericórdia. Ele não modela, estateia seus méritos, mas se prostra aos pés do Senhor. Em terceiro lugar, Jairo clamou com fé. Ele clamou com fé. Não há nenhuma dúvida no pedido de Jairo. Ele crê que Jesus tem poder para levantar a sua filha do leito da morte. Ele crê que Jesus firmemente tem a solução para essa urgência, da sua necessidade que é tão grande. A fé de Jairo germinou no solo do sofrimento. Naquela hora, muitas vezes, de dor, de lágrimas, de sofrimento, muitas vezes essas situações se transformam como que em um adubo para a fé. E ela foi severamente testada. E Jesus vai com Jairo, levando esperança para o seu desespero. Eu gosto dessa expressão, que Jesus foi com ele. E Jesus sempre vai levando algo, que é a esperança. Não existe qualquer necessidade que seja maior que o poder do Senhor. Como não existe nada que seja tão pequeno que Deus venha desprezar. Não existe nada na sua vida que não seja importante para Deus. Não existe circunstância alguma, não existe uma lágrima sequer que Ele não tenha compaixão. Algo que seu coração sempre tem que beber é dessa verdade, a verdade da esperança. Encher o seu coração. E diz a palavra que Jesus foi com ele. E quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa, Ele se importa. Ele se importa. Jesus sempre se importa com as pessoas. No texto que lemos aqui, Ele fez uma viagem pelo mar revolto à região de Gadara, para libertar um homem louco, possesso, desgraçado. Agora ele caminha ali espremido pela multidão para ir à casa do líder da sinagoga. Mas no meio do caminho ele para conversar com uma mulher anônima, para libertá-la daquele mal. Aquela mulher com fluxo de sangue. E quando você vai lendo aqui as escrituras, você percebe isso. Jesus se importa com você. Olhe para o seu irmão e fale para ele: meu irmão, Jesus se importa comigo. Você falou, Jesus se importa com você. Mas depois você falar, Jesus se importa comigo. Fale, Jesus se importa comigo. Jesus se importa comigo. É tão diferente quando as circunstâncias fogem ao nosso controle. Muitas vezes você pode ser levado a querer desistir de crer. Em segundo lugar, Jesus traz essa palavra de fé. Em primeiro lugar, uma palavra de fé. Quando ele diz aqui, no verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse aos testes da sinagoga assim: não temas, crê somente. Vamos falar? Não temas, crê somente. Outra vez, não temas, crê somente. Quando Jesus trouxe essas palavras, a menina já tinha morrido. Trazer essas palavras enquanto a menina estava moribunda ainda, enquanto o coração dela pulsava, tinha uma razão. Não temas, crê somente. Mas depois que a menina morre, Jesus continua dizendo a mesma palavra: não temas, crê somente. Outra vez, não temas, crê somente. Era fácil para Jairo crer enquanto a menina estava viva. Mas agora que a desesperança bateu à porta do seu coração,
quando todas as circunstâncias fogem do nosso controle, muitas vezes somos levados a desistir de crer. Em segundo lugar, lemos que Jesus trouxe uma palavra de esperança. E a palavra de esperança está aqui no verso 39. A parte final diz assim: a criança não está morta, mas dorme. Vamos falar? A criança não está morta, mas dorme. Outra vez, a criança não está morta, mas dorme. Para o cristão, a morte é um sono passageiro. Pode parecer estranho isso, quando o corpo descansa e o espírito sai do corpo. Quando lemos em Tiago, depois de Hebreus é Tiago. Tiago, capítulo de número 2, o verso de número 26. Tiago, capítulo 2, o verso 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim como o corpo sem espírito é morto. A morte física é quando o nosso espírito deixa o nosso corpo. Mas para quê? Para habitar com o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 8, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8 diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A morte é isso, mas a morte também é estar com Cristo. Lemos em Filipenses 1, Filipenses capítulo 1, do verso 20 até o versículo 23, a palavra diz, Filipenses 1, 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não é a alma que dorme, mas o corpo que aguarda a ressurreição na vinda de nosso Senhor. Quem aqui já teve um parente que você já sepultou? Levante a mão. E sabe o que vai acontecer? Abra o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51. Quando Jesus traz essa palavra, a criança não está morta, mas dorme. Olha o que está escrito, 1 Coríntios 15, 51. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos o quê? Dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quem crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. É essa a verdade. Jesus vai ao encontro de Jairo e traz essas três palavras, uma palavra de fé: não temas, crê somente. Ele traz, em segundo lugar, a palavra de esperança: a criança não está morta, mas dorme. Mas em terceiro lugar, ele traz uma palavra de poder. Quando você lê aqui, em Marcos 5, o verso de número 41,
a palavra de poder, no verso 41 ele diz assim: menina, eu te mando, levanta-te. Toda descrença e dúvidas, todas foram vencidas pela palavra do poder de Jesus. A menina levantou-se, não apenas da morte, mas também da enfermidade. Quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os projetos de Deus, os propósitos do Senhor. Deixe seu coração viver essa verdade. Enquanto aquela mulher com hemorragia recebe a graça, o pai, aqui o Jairo, com a filha moribunda, estava vivendo um inferno. Eu fico imaginando Jairo saindo com Jesus, a multidão acompanhando, e no meio do caminho a mulher para Jesus. Jesus para. O que passava na cabeça de Jairo? Jesus, minha filha, vamos para lá. Jesus, vamos. E Jesus para, porque é uma mulher que sofria anos com hemorragia. Defiando. Para. Jesus para tudo. Jesus não tem pressa. Ele tem o controle de todas as coisas. Algumas vezes você pode ficar pensando, por que está interrompendo? Por que ele parou? Aquela mulher anônima ali, mas ela tinha uma urgência. Ele não podia esperar. Mas Jesus estava tratando apenas de uma mulher enferma, mas também de Jairo. A demora de Jesus é pedagógica. Ele sempre nos ensina algumas coisas. Algumas vezes, parece que Jesus está atrasado. Parece que você olha e diz, olha, meu relógio está tão diferente do relógio dele. Lembra aquele momento que os discípulos no meio do mar estavam remando no meio da tempestade e Jesus ainda não tinha ido encontrar com eles. E eles estavam desesperançados. Jesus está atrasando, não chegou. Jesus estava lá no monte orando. Quando Marta, Maria, o Lázaro morre, e Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, e elas afrontaram o Senhor dizendo, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor não tivesse demorado, o Senhor atrasou, meu filho morreu. Meu filho não, meu irmão morreu. Jesus não atrasa. Ele sabe o que é o melhor para a sua vida. Lázaro, se Jesus o curasse, seria apenas mais um testemunho de cura. Mas ele se transformou num testemunho de ressurreição. Diz a palavra que as pessoas de todos os lugares começaram a ir lá em Betânia para ver Lázaro, o homem que tinha morto, sepultado 4 dias e reviveu. Jesus não atrasa, querido. O atraso, muitas vezes, você que fica falando, ele está atrasado. Mas ele não está atrasado. O projeto que ele tem para a sua vida é muito maior do que o projeto que você tem olhando para o seu relógio. Quando ele parece estar atrasado, é porque ele está fazendo algo melhor e maior para nós. Quando Jesus vai conosco, não precisamos temer más notícias. Sabe quando você vai com o Senhor, quando você tem essa compreensão da vida dele na sua vida, Jairo recebe um recado da sua casa, sua filha já morreu. Tua filha já morreu. Agora é tarde. Não adianta mais incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos, as esperanças haviam se esgotado. Eles pensavam, há esperança para os vivos, mas nenhuma esperança para os mortos. A causa parecia perdida. Jairo está, com certeza, abatido, atordoado.
A última faísca de esperança é arrancada do coração de Jairo. O mundo desabou sobre a cabeça dele. A solidão da ausência da filha foi tão grande que abraçava a sua alma. Mas Jesus, sem acudir qualquer palavra dos mensageiros que vieram trazer essa notícia, olha, fala verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus nunca se sente incomodado. Diga para o seu irmão, meu irmão, nunca para Jesus é incômodo a sua necessidade. Nunca, 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 nunca. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A fé não resulta dos milagres, mas os milagres vêm da fé. Exatamente quando a fé se torna aparentemente assim, tão ridícula, é que se torna séria. Na hora que nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias podem nos abalar e nos abalam, mas elas não abalam a Jesus. Nunca, nunca. Elas podem pôr fim nos nossos recursos, mas não nos recursos de Jesus. Ele disse a Maria, se creres, verás a glória de Deus. Esse momento que você está passando, essas causas assim tão difíceis, a solução dela está onde? Nas mãos de Jesus. Jesus é mais poderoso do que a morte. Ele tem nas mãos, a chave da morte está na mão dele. Um dia, a palavra diz que ele vai tragar a morte para sempre. A confiança nas promessas e no poder de Jesus é algo que sempre tem que encher o seu coração e viver assim. Quantas coisas você olha em sua volta e parece que estão assim perdidas com Jesus. Elas não estão perdidas. Aquilo que os outros dizem, já acabou, já morreu, na ótica dele é tão diferente. Deus providenciou o cordeiro para Abraão na hora que ele ia imolar Isaac. Deus abriu o mar vermelho na hora que o exército de Faraó vinha com fúria para destruir o povo. Tudo na vida é como termina que se conta. Não temas, crê somente. Fala para o seu irmão, não temas, crê somente. Por isso, filho, no meio da crise, a fé tem que sobrepor as emoções. Você não pode ter uma fé epidérmica, emocional. Eu estou sentindo. Não é isso. O grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. Porque queremos sentir para crer. Ela nos infunde pavor. E quando Jairo recebeu o recado da morte da sua filha, o coração dele quase parou. Eu fico imaginando o semblante dele empalidecido. Jesus viu a desesperança tomando conta do coração dele. Jesus o encoraja, dizendo, não temas, crê somente. Pois a fé, ela ignora os rumores que a esperança morreu. E quando Jesus vai conosco, nós não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Quando Jesus vai conosco, você não precisa ficar impressionado com os sinais da morte. Os que estão ali lamentando, aqueles que informaram a Jairo, e os próprios pais sabem que a criança está morta. Em nenhum momento Jesus disse que a criança morreu. Jesus disse que ela está apenas o quê? Dormindo. Porque Jesus não faz um diagnóstico físico. Ele faz um diagnóstico espiritual. O diagnóstico físico era esse, a menina morreu. Mas o diagnóstico de Jesus é completamente diferente do nosso. Diferente. Muitos dizem que a morte é o fim.
mas a morte não é permanente. Do ponto de vista de Deus, é um sono, para o qual, como eu mostrei, vai haver um dia um despertar. Mas Jesus promete mais que isso. Embora ele estivesse morto, a sua condição não é mais permanente. Ele vai trazê-la à vida. O culto à morte é declarado dizendo assim que Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Porque para Ele, você precisa entender isso, para Ele todos estão vivos. Olha o que está escrito em Lucas 20, 38. Volte um pouquinho. Lucas, capítulo 20, o verso de número 38. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 20, 38. Ora, Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos, porque para Ele todos o quê? Vivem. Vamos voltar para Marcos, capítulo 12, o verso 27. Marcos 12, o verso de número 27. Ora, Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Os homens, eles continuam vivendo, caminhando, mas é tão diferente. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Vamos falar? Quando Jesus vai conosco, a morte... Mas tem muita gente que não está falando. Eu quero que você fale para isso entrar no seu coração. Vamos falar? Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Em Marcos 5, 40, 42, e riam-se dele, davam gargalhadas de Jesus. E essa palavra aqui, riam, zombavam, gargalhavam. Aqueles lá que estavam chorando, quando Jesus disse, a criança não está morta, mas dorme, diz aqui o texto, verso 40, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos que estavam rindo, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Os mensageiros que foram com Jairo, e aquela multidão que estava na sua casa, pensaram o quê? Que a morte era o fim da linha, uma causa perdida, uma situação irremediável, mas a morte também tem que bater em retirada diante da autoridade de Jesus. Talvez seu casamento, os papéis já podem estar até no cartório já, o divórcio é o fim. Talvez, como o pastor mencionou, a sua empresa já está na falência. Talvez você olhe para você mesmo e diz, não tem jeito, já morreu, agora é só sepultar. Tantas coisas que antes trazia aquele bulício de tanta alegria, hoje você carrega só saudade e diz assim, não tem jeito. Não tem jeito. As pessoas podem até rir de você, mas não é a zombaria que vai fazer Jesus parar o propósito que Ele tem para a sua vida. É você caminhar dizendo, não temas, crê somente. Não é a morte que tem a última palavra, não é. Os que estavam em casa riam de Jesus. Eles nada sabiam do Deus vivo, por isso zombavam do Senhor, havia descrença. Mas Jesus entra na casa. E o que Ele faz, diante de todas as risadas, e riam-se dele, Jesus expulsa. Diz aqui, tendo Ele, porém, mandado sair a todos. Tire da sua vida aqueles que apenas estão torcendo
para que você sepulte aquilo que você acha que já morreu. Tire da sua história aqueles que estão dando gargalhadas, porque você está dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. Tire da sua vida aqueles que estão torcendo, para que você possa sepultar aquilo que Deus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. A esse momento, Jesus entra, expulsa eles, diante daquele coral da morte, ergue-se como se fosse assim, o solo da ressurreição, e Jesus diz assim, aqui é o texto, tomando-a, verso 41, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Essa era uma expressão em aramaico, Talita cumi. O aramaico era diferente do hebraico, era a língua do dia a dia, a língua comum, era a língua que as crianças falavam, não tinha nenhuma preocupação gramatical. Jesus, ele desce ao nível de uma criança de 12 anos, falando como uma criança de 12 anos. Com Jairo, ele falou na mesma altura, mas ele desce ao nível da linguagem de uma criança. Ele desce a um nível para você compreender. A própria linguagem que ele usa. Talita cumi, menina, levanta-te, levanta-te. Jesus estava demonstrando a ela não apenas o seu poder, mas a sua simpatia, seu amor. Jesus não usou nenhum encantamento, nem palavras mágicas, somente com a palavra de autoridade, sem uma luta ofegante, sem meio, nada disso, diante da voz onipotente do Filho de Deus. Ali está o Senhor. A morte curva a sua fronte altiva, dobra os seus joelhos, prostra-se vencida perante o Criador. Na autoridade que você tem, meu irmão, o nome do Senhor na sua vida, preste atenção, para Jesus não existe causa perdida. Vamos falar? Para Jesus não existe causa perdida. Ele dá vista aos cegos, ele levanta os paralíticos, purifica os leprosos, liberta os possessos, ressuscita os mortos, quebra a cadeia dos cativos e levanta os que estão caídos. Hoje, ele dá vida aos que estão mortos em seus delitos, em seus pecados. Ele os arranca de escravos do diabo, do império das trevas, e faz deles o quê? Embaixadores do reino da vida. Ele arranca um ébrio, um drogado, um criminoso, do fundo, do porão de uma cadeia, e faz dele um arauto do reino de Deus. Hoje eu recebi uma mensagem de um grupo de presos, da Nelson Hungria, do Pavilhão Mar, expressando tanta gratidão, porque eles estão assistindo essa mensagem aqui, lá dentro. E nós vamos ver aqueles fascínoras que entraram ali de uma maneira, saírem de um modo diferente. Onde abundou o pecado, vai superabundar o quê? A graça do Senhor. É tão diferente. Ele apanha, o Senhor apanha uma família desgraçada e transforma completamente essa vida. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado em alegria. Olha o capítulo 5, verso 42. Todos ficaram sobremaneira o quê? Admirados. Onde Jesus chega, entra a cura, entra a libertação, entra a vida. Onde Jesus intervém, o lamento, o desespero são estancados. Diante dele, tudo aquilo que nos assusta vai bater em retirada. A presença do Senhor, na presença dele a Bíblia diz que existe o quê? Plenitude de alegria. Só ele é que pode acalmar os vendavais da nossa vida, aquietar o nosso coração,
trazer esperança no meio do desespero. E Marcos registra que imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar. A ressurreição restaurou tanto a vida como a saúde. Não ficou nenhum resquício do mal, nenhum vestígio de preocupação. O milagre foi completo. A vitória retumbante, a alegria foi indizível. Agora coloque-se em pé. Põe sua Bíblia aí no banco agora. Por um momento, dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado, os músicos tomem seu lugar. Olhe para mim. Jesus é a esperança dos desesperançados. Ele mostrou isso para um homem que não podia ser subjugado, igual lemos aqui, o endemoniado gadareno. Ele mostrou isso para aquela mulher que vinha sofrendo 12 anos de uma hemorragia que não estancava. E para o pai, que recebeu a informação que não podia mais ser ajudado, nada. Ele trouxe a vida para a criança. Nessa manhã, é o momento de você colocar a sua causa aos pés de Jesus. Pois Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Ele ainda caminha conosco. Ele tem todo o poder para transformar o cenário de desesperança em uma celebração de grande alegria. Levante a mão do seu irmão. Feche seus olhos. O Senhor contempla nesse instante cada um dos teus filhos. Tu sabes, ó Deus, daquilo que porventura tenha morrido na história do teu filho. Aqueles, ó Pai, que não têm mais a esperança. Aqueles, ó Deus, que foram sucumbidos dizendo, é melhor sepultar. Ó Espírito Santo, que tu possas trazer ao coração de cada um dos teus filhos nesta hora a compreensão que ele deve ter. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Que nesta hora, Pai, tu possas tomar cada um dos teus filhos, que em lágrimas te suplica, Senhor. Os outros dizem, ela já morreu, é sepultá-la. Esse casamento já acabou, é melhor o divórcio. A empresa está ruim, é melhor acabar agora e falir. Ou você que olha para você mesmo e diz, já morreu. Mas Deus, para Deus não existe morte, porque Ele é o Deus da vida. Senhor, nesta hora, contempla teus filhos, ó Pai. Contempla a tua igreja, contempla cada coração, aqueles que nos assistem, ó Pai, nos lugares mais longínquos da terra. Senhor, aqueles que estão dizendo, minha vida secou, são apenas galhos secos, Senhor, mas que nesta hora, pela manifestação da tua misericórdia e do teu grande poder, que tu possas, ó Pai, fazer brotar aquilo, ó Deus, que já houve um decreto de Satanás dizendo, é morte, mas o Senhor é a vida, Senhor. Faça, Senhor, ressurgir nesta hora, novamente o alento, a esperança, a certeza, Senhor. Ó Deus, que teus filhos, ó Pai, possam ouvir o Senhor dizer, ela não está morta, mas dorme, e eu vou despertar. Desperta agora, Senhor, desperta agora em cada coração, desperta o primeiro amor pelo Senhor, desperta, Senhor, o entusiasmo na fé, desperta novamente a unção, desperta novamente a alegria, desperta, Senhor, o prazer em te servir, desperta, Senhor, aquilo que está morrendo, Senhor, traga vida. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Senhor, que os desesperançados nesta hora recebam a graça da tua companhia, que eles possam saber, ouvindo o Senhor dizer, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que cada um possa ouvir a voz do Senhor dizendo, nunca te deixarei,
jamais te desampararei, nunca te deixarei, nunca te deixarei, jamais, jamais, jamais te desampararei. Nas horas quando tudo está tão escuro, naqueles momentos, querido, quando você não consegue divisar o caminho, a mão do Senhor está ali dizendo: é este o caminho, é este o caminho. E quando você não puder andar, Ele estará carregando você. Pai, que Teu Santo Espírito possa gravar no profundo de cada um dos Teus filhos esta palavra, para que em momentos, ó Deus, que situações terríveis acontecerem, que ele possa sempre se lembrar: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Olhe para mim um instante. Para que isto aconteça, não de uma maneira pontual na sua vida, mas para que seja o histórico da sua vida, é preciso que você tome Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Ele venha habitar no seu coração. Todos nós somos pecadores, estamos separados de Deus, mas o que Jesus Cristo veio fazer foi nos ligar com Deus. Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele, mas acabou se desviando. Hoje é o dia da volta. Feche os seus olhos e com a mão sobre seu coração, vamos nos identificar com os que estão aqui e com milhões que nos assistem. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Eu reconheço que sou um pecador. Eu perdi a esperança, mas eu ouvi que Tu és o Salvador. Eu abro agora o meu coração e eu te convido: Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu busco a reconciliação na certeza do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todos orando. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se desviou, mas hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos no seu lugar, onde você estiver. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, levante bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Pode levantar, aquela moça de blusa branca lá em cima. Levante bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Aquela com o bebê no colo. Levante bem alto a sua mão. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Bem alto, levante a sua mão. Eu vou orar agora. Pode abrir os olhos. Enquanto estivermos cantando essa música, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos saiam dos seus lugares e venham até aqui à frente. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, agora, em nome de Jesus, ninguém ande, por favor, porque se você andar, vai impedir as pessoas de virem aqui, porque os corredores ficarão cheios. Deixe o seu lugar e venha. Cada crente que está aqui, fale com a pessoa que está ao seu lado, como está a sua vida com Deus. Tudo será novo para essas vidas a partir de agora. Lá da segunda galeria, da primeira, aqui no térreo, deixe seu lugar e venha. Esse é o momento de Deus para a sua vida.
Esse é o momento de Deus. É o momento de Deus para a sua vida. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. Esta é a hora de Deus. Meus pastores vêm pôr as mãos sobre os que estão aqui. Pode vir. É o momento de Deus. Tudo será novo na sua história. Tudo. Vem, 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 venha. Esta é a hora de Deus. Esse é o momento do céu para você também. Tudo que você tem que fazer para ser salvo, Jesus já fez por você. É o momento de falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar e nunca mais vai sair. Ou você que andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora de voltar para ele. Esse telefone que aparece, 3429-9550. Ligue, queremos orar por você, colocando o seu coração no coração do Pai. Igreja, estenda as mãos agora. Você que está vindo, pode vir. Você que hoje reconcilia com Ele, seu lugar é aqui à frente. Você que hoje entrega a sua vida a Ele, seu lugar é aqui. Igreja, estenda as mãos. Vocês que estão ajoelhados podem ficar em pé, porque vamos orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas na tua vida, para que a partir de agora, cada um possa viver perdoado pelo Senhor, restaurado pelo Senhor. Ó Deus, que esses nomes estejam sendo escritos no teu livro da vida, para que a partir de agora, cada um possa viver a nova vida que o Senhor tem, em o nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. Nunca mais vai sair. No momento quando você voltou para Ele, Ele te recebeu. Tudo será novo para vocês. Queremos cuidar de vocês.